Você está triste, desanimado? Você precisa ver esse vídeo até o final, porque eu quero destacar 7 sinais que coisas grandes estão chegando para você. Coisas grandes estão chegando na sua vida, e se você tiver desses 7 sinais, pelo menos 5 ou 6, você já pode se alegrar, tá? Eu gostaria que você visse esse vídeo até o final, e eu quero dar uma frase para você escrever no final que vai abençoar a sua vida. Lembre-se, se você está aqui é porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito na sua vida e Ele quer lhe abençoar. Não é à toa ou por acaso que você está vendo, que você está acompanhando aqui o nosso vídeo. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Márcio Carotti, não falo de religião, eu falo de Deus, da grandeza dEle, do poder dEle. 7 sinais que coisas grandes estão chegando na sua vida. Se você quiser, prepare aí um papel, uma caneta para você anotar, ou depois você assista novamente esse vídeo, porque Deus, Ele vai falar muito forte com você. Quero já pedir que desde já, se você ainda não se inscreveu, clique aqui em inscrever embaixo desse vídeo e você vai ganhar um aliado. Nós vamos estar em oração por você. Todas as pessoas que são inscritas no meu canal, elas estão debaixo de oração. Eu apresento elas a Deus, eu peço pela vida delas, então se inscreva, agora é grátis, você não vai pagar nada, tá? E também aqui o joinha, o gostei, quando você clica aqui, você dá uma mensagem positiva ao YouTube e ele vai mostrar esse vídeo para outras pessoas. Bom, antes de eu falar sobre os 7 sinais que coisas grandes estão chegando para você, eu queria registrar, e você pode ler depois, no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, onde a palavra de Deus, ela fala a respeito dos planos e os propósitos de Deus para a vida daquele que crê no seu poder e na sua grandeza, tá? Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Palavra de Deus. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse versículo é extremamente forte. Eu estou aqui por um chamado de Deus, para falar para você que os planos que Deus tem para você é de te fazer prosperar e de não lhe causar dano, e de abençoar o seu futuro, porque um futuro abençoado vem com uma aliança com Deus, tá? Por isso que esse vídeo, os sinais que nós vamos destacar aqui, vai abrir a sua visão e fazer você entender e confirmar. Cada sinal vai confirmar dentro de você que coisas grandes estão chegando para você. Primeiro sinal, se você quiser, anote aí, por favor, lembre-se do versículo que está associado ao versículo que eu acabei de ler. Se Deus tem planos para você, Ele vai dar sinais desse plano. Fique claro isso. Quando Deus tem planos para a vida de uma pessoa, Ele dá sinais a ela desse plano que Ele tem. Quando Deus tem um plano, os sinais vão aparecer. Primeiro sinal, você no fundo sabe que Deus tem coisas grandes para você. Mesmo a sua vida estando de cabeça para baixo, mesmo você estando desesperado, aflito, diante de situações e problemas, no fundo, bem no fundo do seu coração, você tem certeza que Deus tem coisas grandes para você. É inexplicável, é algo dentro de nós, tá? Só a pessoa vê,
Só a pessoa consegue imaginar, só você consegue ver. Se você compartilhar com alguém, essa pessoa não vai acreditar, vai dizer que você é maluco. Porque Deus mostra isso dentro de você, que Ele tem coisas grandes para você. Então esse é o primeiro sinal, tá? O segundo sinal, a vida parece difícil para você mais do que para os outros. Parece que para os outros tudo é mais fácil e só para você tudo é mais difícil. Pessoas que Deus tem coisas grandes, elas vão viver momentos difíceis. Elas vão passar por momentos difíceis. Por quê? Para que ela seja moldada, para que ela seja preparada. Não tem como Deus dar coisas grandes para pessoas inexperientes. É ou não é verdade? Então Deus vai prepará-la. Vou dar um exemplo para você de Moisés. Deus tinha um plano na vida de Moisés. Deus tinha coisas grandes na vida de Moisés. Só que antes de Deus fazer e cumprir os planos dele na vida de Moisés, Deus primeiro preparou Moisés. Ele estava no Egito, Deus tirou ele do Egito, levou ele para o deserto. Então ali no deserto ele aprendeu como viver no deserto. Então ele aprendeu a viver no palácio e aprendeu a viver no deserto. Por quê? Porque quando ele tirou o povo do Egito, o povo foi para onde? Foi para o deserto. E ele já sabia viver no deserto porque Deus havia treinado ele. Então não é que tudo é mais difícil para você e as coisas são mais fáceis para os outros. Não, não é isso. É Deus preparando você. E esse é mais um sinal que tem coisa grande chegando para você. É muito importante. Esse é o segundo sinal, tá? Nós vamos falar do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto e do sétimo. Até agora eu não sei se você já se enquadrou em um desses sinais que eu falei, o primeiro ou o segundo sinal. Vamos falar do terceiro, anote aí. Pessoas que Deus tem coisas grandes, tá? Elas serão mal interpretadas muitas vezes. As pessoas, elas te entendem mal. Te entendem mal. Parece que você fala de uma forma arrogante. É como se você falasse de uma forma prepotente. Na verdade, você está falando da grandeza de Deus, você está falando pela grandeza de Deus. E aí você passa uma impressão negativa, mas é Deus, através da grandeza dele, falando com você e através de você. A gente tem um exemplo claro disso com José. Você lembra de José? José, ele teve um sonho que Deus colocou o feixe de lenha dele em pé e dos irmãos deles se curvavam. E quando José contou o seu sonho aos seus irmãos, que foi até um erro que ele cometeu, mas quando ele contou o sonho, compartilhou essa visão com os seus irmãos, eles ficaram indignados. Porque quando ele contou isso, ele passou uma impressão de arrogância. E eles disseram, você vai mandar em nós? Nós vamos nos curvar para você? Mas de jeito nenhum. E Deus cumpriu o plano na vida de José. Entende? Isso é muito, muito, muito importante. Olha, se você está aqui pela primeira vez, eu vou orar por você. Primeira vez que você está aqui me acompanhando, eu vou orar por você. Não se esqueça, se inscrever no nosso canal é entrar numa corrente de oração, tá? E eu vou orar para que Deus afaste todo mau pensamento, tudo e qualquer coisa ruim de sobre você, de sobre a sua vida. Se inscreva, ative o sininho de notificações e também é importante que você dê o joinha, o seu like, para que esse vídeo alcance outras pessoas. Vamos falar agora do quarto sinal. Faltam 3, tá? Falta o 5, 6 e o 7, que eu considero fortíssimos. Fortíssimos. O quarto sinal. A pessoa que Deus tem coisa grande para ela, ela sente que está isolada. Normalmente,
não tem grandes amigos ou muitos amigos. E por que que isso acontece? Por que que às vezes a pessoa se sente isolada? Ela sente-se solitária, isolada, porque os grandes líderes, tá, da fé, eles eram sozinhos, na sua maioria. O próprio Jesus, ele andava com os discípulos, há momento que ele andava com os discípulos, mas há momento que ele se isolava, ele ficava só, ele ia para o monte sozinho orar, ele ficava sós com Deus. Então, você mesmo, quando tem coisas grandes vindo para você, você mesmo vai querer ficar sozinho, sozinha muitas vezes. Você e Deus, tá? Você e Deus. Decisões que você precisa tomar diante de Deus, que você tem que ficar sozinho, que você tem que ficar sozinha, a sós com Deus. Haverá momentos que isso vai acontecer. Eu faço isso. Confesso para você que eu gosto, muitas vezes, de ficar sozinho com Deus. Porque você faz uma reflexão profunda do seu eu, do seu interior, das coisas que você precisa fazer, das coisas que você tem feito, daquilo que você precisa corrigir, mudar, melhorar, ser um marido melhor, um pai melhor, se você tem filho, é ou não é verdade? Um amigo melhor, um pastor melhor, um bispo melhor, um companheiro melhor. Isso você alcança sozinho nas suas reflexões. E eu faço isso. E aconselho você, deveria fazer também. Não é uma coisa frequente, tá? Não é que você vai viver sozinho, isolado de todo mundo, não é isso. Haverá momentos, igual Jesus, haverá momentos que você vai precisar fazer isso, tá? Então, esse foi o quarto sinal. Nós citamos 4, os 3 últimos são fortíssimos, que nós vamos falar no vídeo de amanhã. Nós vamos continuar esse assunto, vai ser a parte 2. Você se identificou em um desses 4? Se você já se encaixou em um desses 4, ou nos 3 primeiro, olha, você pode se alegrar, porque coisas grandes estão vindo para você, tá bom? Eu queria que você ativasse o sininho de notificações agora, aqui embaixo no vídeo, para você ser lembrado quando a parte 2, o segundo vídeo, for postado amanhã, para que você possa acompanhar, pegar os 3 últimos sinais e ser uma bênção, e se preparar para grandes vitórias que estão chegando na sua vida.